Oi, o meu nome é Tawane e no vídeo de hoje nós teremos a presença da Amanda. Quando a gente tem a presença da Amanda, a gente tem uma tag. Vamos lá? Bom, o nome da tag é Você Tem Esse Livro? E são 20 perguntinhas, então eu vou responder se eu tenho ou não esses livros, conforme a Amanda me perguntar. Ok, vamos lá. 1. Você tem um livro infantil? Eu tenho. Eu tentei puxar o livro mais infantil, no sentido de infantil mesmo, né? Porque eu tenho mais livros infanto-juvenis ou juvenis, enfim. Então eu ainda tenho esse livro aqui de quando eu era criança, que Era Uma Vez Histórias para Ler e Ouvir. Aqui tem a história de João e Maria e o Aprendiz de Feiticeiro. Ele está todo riscado, tem o nome do meu irmão, enfim. Mas ele ainda existe. Tem vários desenhos aqui dentro, enfim. É um livro infantil. 2. Você tem um livro que você não entendeu? Eu tenho, na verdade, esse é o único que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque, como eu comentei recentemente, estamos passando por um processo de mudança e esse livro deve estar muqueado em algum lugar que eu não achei. O livro é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Eu li esse livro por causa de Crepúsculo na época e ele é um livro muito clássico, então provavelmente, acho que pra época que eu li, eu não consegui capturar muito bem o que o livro queria passar, digamos assim. 3. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? Eu não achei exatamente um livro baseado em outra história, mas o que eu achei mais próximo disso é a HQ de Dois Irmãos, que foi inspirado no livro Dois Irmãos, mas na verdade é como se fosse a mesma história, né? A diferença é que por ser uma HQ, ele tem uma outra forma de contar aquela mesma história. Então eu acredito que essa seja a forma mais próxima que eu cheguei de responder essa questão. 4. Você tem uma série que não finalizou? Tenho várias, no caso. Mas eu acabei pegando a Encarcerados. Esse é o primeiro livro da série. Eu tenho 4 livros, se eu não me engano são 5 total, mas eu acho que o quinto ainda não tinha sido lançado aqui no Brasil, pelo menos não quando eu comprei os outros 3. Melhor, os outros 2, né, porque o segundo já tinha mais tempo. Enfim, e eu ainda não encostei no segundo livro. 5. Você tem um livro esgotado? Tenho essa edição de Êxopo, Fábulas Completas, da Kozak Naif. Ela não existe mais, né? Quando a Kozak faleceu, digamos assim, todos os exemplares dela foi pra Amazon. E na Amazon hoje só é vendido a edição de capa dura. Então, acho que seria a mesma história, mas não é essa mesma edição. A minha é a capa de soft touch. 6. Você tem um livro em edição de bolso? Eu tenho várias, na verdade. Eu tenho essa bonitinha, de Peter Pan, como é o nome do cara? J.M. Barrie, não sei exatamente. Eu já li esse livro e é bonitinho. 7. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Eu tenho 1984, do George Orwell, que é o pseudônimo do Eric Arthur Blair. Eu acho que é assim que fala o nome dele. E, enfim, já li esse livro também e tenho também outro dele que também já li. Muito bom, aliás. Esse aqui podem ler, gente. Recomendo. 8. Você tem um livro ilustrado? Também tenho vários, na verdade. Eu resolvi trazer Tarzan, do Edgar Rice Burroughs. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Deixa eu achar uma ilustração. Quando a gente quer, a gente não acha, né? Aqui, ó. Aqui temos uma ilustração. E tem mais aqui dentro, mas tudo bem. Acho que já deu pra ilustrar. Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Tenho, aliás, ainda não li. O nome do livro é Os Olhos Amarelos dos Crocodilos, da Catherine Funkel. Eu comprei esse livro no Sebo e eu nunca ouvi falar dele nem antes de eu comprá-lo e nem depois de ter comprado, na fila para próximas leituras. 10. Você tem um livro adaptado pela TV? Tenho Gabriela Cravo Canela, do Jorge Amado. Também não li ainda esse livro porque é aquela edição antigona da Record. As letras são bem pequenininhas, não sei se vai dar pra ver daí. E esse livro tá bem velhinho, aliás. 11. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Tenho vários. Mas eu decidi mostrar esse porque eu ainda nunca mostrei ele, ainda não li. Ruído Branco, da Ana Carolina, cantora. Linda. 12. Você tem um livro autografado? Também tenho alguns, mas eu vou mostrar o queridíssimo 15 Dias do Victor Martins. Aqui está o autógrafo. 13. Você tem um livro de poesia? Tenho alguns também.
Eu vou mostrar o meu queridinho também. Toda a poesia do Paulo Leminski. Eu já li, marquei várias coisas e é isso. 14. Você tem um livro com um selo de prêmio. Tenho Neve, do Orhan Pamuk, eu acho que é assim que fala. Ele ganhou o Nobel de Literatura em 2006, está aqui na capa. 15. Você tem o mesmo livro em 2 versões? Tenho, mas eu só achei uma, justamente pela confusão que está aqui em casa. Eu tenho O Segredo de Shinners, da Agatha Christie, em 2 edições, porque eu ganhei uma no Amigo Secreto, que é a outra edição, e aí depois eu acabei comprando essa no sebo, mas eu comprei sem lembrar que eu já tinha o livro em casa. 16. Você tem um livro de contos? Tenho Chimamanda Ngozi Adichie, No Seu Pescoço. Esse foi o primeiro livro dela e é de contos. 17. Você tem um livro em outra língua? Tenho Jude Moody, Around the Road in 80 Days, eu acho que deve ser isso que fala. É adaptação de A Volta ao Mundo em 80 Dias. Em inglês, no caso, desculpa. 18. Você tem um livro que foi transformado em filme? Tenho Uma Longa Jornada para Casa, que é da vida do Lion. É um livro baseado em história real. E ele saiu, pelo menos aqui no Brasil, junto com o filme. E eu ainda não li o livro, não vi o filme. Enfim, é isso. 19. Você tem um HQ? Tenho algumas. Eu resolvi mostrar esse, que eu também nunca falei dele aqui no canal. Ainda não li, na verdade. É O Fantasma de Anya, da Vera Brosgol. Deve ser isso o nome dela. Enfim, eu acabei de abrir ele do plastiquinho, confesso. E eu achei bem bonitinho o traço. 20. Você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? 2. Eu tenho alguns também, mas eu decidi mostrar Deixa a Neve Cair. Esse livro tem a autoria do John Green, Marion Johnson e Lauren Miracle. Eu gostei bastante quando eu li esse livro. Cada um escreve uma história, né? Como se fosse um conto, digamos assim, um pouco maior. E as 3 histórias se tem uma ligação aí bem legal. Eu achei bem bacana quando eu li. Faz um tempinho, mas enfim. E é isso, gente. Acabaram as perguntas, como eu falei, foram 20. Se vocês gostaram do vídeo, comenta aqui embaixo. Me digam se vocês leram algum desses livros, se vocês têm algum desses livros em casa, no sentido das perguntas, né? Não necessariamente os livros que eu mostrei. Avaliem o vídeo clicando em gostei, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos, me segue nas redes sociais que vai aparecer na telinha e a gente se vê numa próxima. Tchau!